Olá, este é o último e terceiro vídeo da série deste estudo sobre a escrita e a leitura como parte integrante do meu estágio de ensino fundamental do curso de Pedagogia da Uninter de Itajubá. E repetindo meu nome, Cláudia Daniele Miranda, com registro universitário número 10.7044, e hoje vamos falar sobre o incentivo à leitura. Após trabalharmos o tema de leitura e escrita, o ler e escrever, e também as práticas de leitura e escrita, vamos falar sobre as produções de texto e incentivo à leitura, esse vínculo ao universo de interesse do sujeito. As produções de texto, valorizar o que o aluno escreve, desde as séries iniciais até as séries finais do ensino fundamental, propiciar momentos, oportunizar momentos em que o aluno possa participar da produção escrita. E com isso, ele vai se desenvolvendo, em sua escrita, em sua leitura, ele vai se engajando nesse processo naturalmente, sem cobrança, sem algo assim de troca, sem aquela moeda de troca que a gente costuma ouvir, vale nota. Então, tentar trabalhar com o aluno de uma forma interessante para ele. Porque o incentivo à leitura, principalmente nos primeiros anos na escola, é essencial para que o aluno desenvolva habilidades de comunicação escrita que vão ajudá-lo a interagir, se expressar e conviver melhor em sociedade. Além da comunicação e da escrita, ao ler e escrever mais, o aluno desenvolve novas habilidades. Essas habilidades podem ser o senso crítico, criatividade, a memória, a atenção, e servem como pontes para outras qualidades, como a autoconfiança ou engajamento educacional. O incentivo à leitura pode acontecer em qualquer espaço que o aluno esteja inserido, e deve ser feito tanto por educadores como pela família. Continuar com a leitura, com incentivo, com pontos importantes, para que esse processo ocorra da melhor maneira possível. Assim, o aluno, professor, comunidade, família estão cuidando, para que o aluno, a criança, tenha garantido o seu processo de aprendizagem literária. Incentivo à leitura, uma conversa esperançosa sobre a leitura. O encantamento da leitura nos alunos e filhos jovens. A gente começa esse tema falando sobre o ato de ler para os filhos. Aquela doçura, aquele momento em que ainda pequenos, e depois sobre a dificuldade em conservar esse encantamento da leitura nos alunos e nos filhos jovens. Então, aquele livro que era encantado na infância, lido nas noites antes dos sonhos, reaparece agressivo, maçudo, como um tijolo, caindo quase como uma condenação sobre a cabeça dos jovens. Como se não bastasse, os imperativos são como bordoadas. Leia, preencha a ficha. Você precisa ler o livro em 15 dias para a prova. Tudo isso é muito diferente de tempos atrás, quando os adultos impediam que a criança lesse, sob luz fraca, ou livros e textos inadequados ou proibidos. O desabafo de jovens sobre a diferença entre livros escolhidos pelo professor e aqueles que não estão no programa
considerados mais fáceis de ler. Por quê? Porque eles não conseguem ler determinados livros. Porque livro, como o Daniel Pennac escreveu, né? A gente lê por duas razões. Porque o coração manda ou porque estamos com a faca no pescoço. Então, aqui a gente vê que o livro encantado, o livro da infância, as noites em que ouvimos histórias na infância, né? Aquelas famílias que têm esse hábito e que depois, ao ingressar na escola e na adolescência, no ensino fundamental, esse livro vira uma obrigação, né? Vira quase que um pesadelo, um desafio para os jovens que tem que dar um retorno, um feedback para o professor através de ficha, né, através de imperativos, né, leia, você tem 15 livros para ler, 15 dias para ler, a cobrança vestibular, a cobrança no fundamental para a prova, por exemplo. A gente vê que tudo isso é um sistema fechado que não condiz com a estrutura, o alcance esperado por aqueles que gostam e sentem prazer pela leitura e querem repassar isso aos jovens, aos alunos, aos filhos, enfim. Lembrando, né, que o Daniel Pennac, ele escreveu um livro como um romance, e nesse livro ele fala muito ainda, ele fala muito sobre essa questão da leitura, do incentivo, do resgate da leitura e também sobre o que acontece, né? Esse desencantamento, mas também ele traz a esperança, como foi lido no slide anterior, aquele trecho que ele fala que o livro foi feito para ler com o coração, né? E se o coração manda, pede a criança que a criança leia, o jovem leia, né? Que seja uma coisa espontânea, prazerosa e não algo obrigatório. E no livro ele ainda complementa falando que o que eu já falei, né? Que a gente lê por duas razões, pelo coração ou por obrigação. Porque quando a criança entra na escola, percebe-se que acontece uma mudança. Muitos pais, eles se desobrigam do ato de ler para os filhos, pois passam, né, acreditam que a escola se ocupará disso e não mais eles, né? E aí o aluno, por meio da prova ou ficha de leitura, ele é cobrado se compreendeu o texto literário, se ele leu o livro, e nesse momento a literatura perde o prazer e se transforma em algo didático, algo obrigatório, e pode ser uma transformação muito rápida e perigosa desta fase em que a criança percebe essa mudança, né? Em que o livro deixa de ser aquele instrumento de prazer, de afetividade até, para ser algo de cobrança, de obrigação, como nós já falamos. E aí, como que vai fazer para salvar esse aluno, né? Muita coisa pode ser mudada, né? Mas culpa a escola, a falta de estrutura, o educador, né? Mas a esperança é que existe muito educador apaixonado por leitura que conhece alguns ingredientes, né, dessa fórmula, a fórmula de encantar os alunos, e põe em prática. Não vai surgir uma pessoa com uma receita pronta, mas tem pessoas engajadas, pessoas exemplares, né, pessoas que cumprem, né, com o seu papel, por notar que se debruçar sobre essa questão
do exemplo, né, de passar essa paixão para os filhos e alunos, é um fator preponderante nesse encantamento, né? E como ele falou mesmo, né, relembrando a fala dele, do Daniel Pennac, sobre ler, né, com o coração que manda ler, a gente relembra que ele também disse que há o prazer de ler, porém pode ser que esteja inibido. Não é que não há o prazer, ele está inibido. E que alívio, então, né? Cabe, então, aquele que está mediando, aquele professor ou aquele familiar, né? Despertar, né? Esse prazer novamente, esse prazer adormecido, né? Quem sabe por meio de uma proposta diferente em interação com outras modalidades de leitura. Então, esse é uma explanação aí dessa conversa esperançosa sobre a leitura. É claro que tem outras iluminações, né? Tem outros destaques, mas esse é a essência, né? Do que esse livro do Daniel traz para nós, professores. Então, nós falamos da leitura desde a infância e vamos continuar com este tema, a fase escolar e o gosto pela leitura, né? São 3 indicadores aí de que é preciso, sim, restaurar esse assunto, restaurar este hábito, resgatar, despertar este prazer adormecido para que as crianças, para que os jovens e até adultos, né, possam recobrar, né, esse esse hábito, esse talento, né, que nós temos, esse dom que nós temos de ler e de divertir e expandir a mente e conhecer lugares, personagens, histórias, né, de uma forma interessante e enriquecer cada vez mais a nossa vivência. Continuando, então, a leitura na infância. A importância do ato de ler para os filhos ainda pequenos. Aquele momento, né, quase que mágico, em que a gente escuta uma história ou lê para uma criança ou para um filho, e ali há um encantamento, um momento assim inesquecível, né, para os pequenos. Conservar este encantamento da leitura nas crianças e jovens e os livros, né, encantados na infância, selecionar os livros de acordo com a faixa etária, as narrativas orais conhecidas por diversos povos da antiguidade, os contos de fada ainda são importantes no mundo contemporâneo. A sabedoria ancestral dos povos. A natureza humana não muda apesar das transformações do mundo promovidas pelo homem. As paixões e as necessidades básicas são a matéria-prima dos contos de fadas e de todos os livros que venceram o tempo e continuam a interessar os leitores e ouvintes. Então, gente, como eu falei lá no início, no primeiro vídeo, a leitura na infância, ela é algo que começa desde bem pequenos, né? A gente pode estimular essa leitura para que a criança crie o hábito e carregue isso, né, para os anos escolares, para a sua vida. E assim nós podemos compartilhar, né? Nós podemos presenciar, acompanhar esta fase de tanta importância na vida, né? Que é o despertar para a leitura, desde a infância, né? Uma fase importante que vai aí ser a base para a vida futura.
Então, aí, trazer para a criança, além dos contos de fada, né, que é comum as pessoas lerem, né, as narrativas dos ancestrais, né, dos povos ancestrais, coisas da natureza humana. As crianças hoje, elas são muito curiosas, elas têm interesse por outros tipos de leitura, e isso por experiência própria, né, em salas de aula. E é claro que há a importância dos contos de fada, dos livros tradicionais, mas com o tempo, levando para eles outros tipos de leitura, a gente percebe o gosto, que vai trazendo gosto, a curiosidade, né, vai sendo despertada, e com isso é bonito ver essa transformação, né, da criança que começa a ouvir com atenção, a questionar, a criança pequena começa a questionar ali o que o professor está lendo, né? Os jovens trocando ideias e fazendo atividades espontâneas, né? Acerca do que leram. Então é muito bonito a gente manter essa esperança, né? Porque o excesso de didatismo e a adoção de normas rígidas, elas causam temor, né, naquele aluno que um dia experimentou a alegria de começar a ler e de soletrar o nome de placas de supermercado, marcas de sabão em pó, letreiro nas ruas. A gente carrega com afeto uma lembrança desses dias. E o livro da infância, ele propõe a reconciliar o jovem com a leitura. Então, quem media, pai, mãe, parente, professor, bibliotecário, amigo, ele tem um grande papel de iluminador do encontro desse texto e desse leitor, que pode superar aí descompassos, limitações, né, ou precariedade de recursos para ampliação da escola e da leitura. Então, criar nos filhos o famoso hábito de leitura costuma ser o desejo de muitos pais, de muitos professores, de muitos familiares, mas é necessário criar o gosto primeiro, tá? Criado, formado o gosto, o hábito de ler se instalará facilmente, como ler antes de dormir, ler depois de terminar uma tarefa, seja de casa ou da escola, ler revistas, propagandas e sempre achar um tempo para ler livros. Então, a importância aí da base, né, que é a infância, para os aprendizados futuros. A fase escolar. Na fase escolar, já foi dito que existem mudanças daquele livro, né, encantado da infância, para o livro que transforma radicalmente, né, vamos dizer assim, o contato, né, a experiência do aluno com a literatura, com o livro. Então, há mudanças quando a criança entra na escola. Muitos pais se sentem desobrigados a ler para os filhos. A literatura como prazer se transforma em livro didático, né? Aquela mudança que eu falei, né? Aquele livro da infância, ele se transforma num livro didático. E o relato de jovens sobre a diferença entre livros escolhidos pelo professor e aqueles que não estão no programa. Os imperativos, leia, preencha a ficha, né, a prova, o declínio, né, causa declínio da leitura, desmotivação, desinteresse. E aí os vilões, né, a TV, o consumismo, a invasão eletrônica, os joguinhos hipnóticos, né, os joguinhos eletrônicos, escola, professores, falta de estrutura física nas escolas. Então, infelizmente, os descompassos existem, né? Mas, ao mesmo tempo que existe essa negatividade, essa parte, né, triste, essa parte mal estruturada, né?
Nós temos que ter a esperança, como foi lido anteriormente, como foi visto anteriormente, né? De cada vez mais encontrar professores, educadores, familiares, comunidades que engajam, né, que influenciam, né, até influenciadores, né, digitais que vemos tantos hoje nas mídias, com suas páginas, né, suas páginas, são jovens. Eu cito o Ariel, um garoto que ele foi ele sofreu um ataque racista, né, na sua página do Instagram, e após esse ataque racista de um colega da escola, ele se popularizou, porque ele foi descoberto através disso, porque ele deu uma resposta para o colega bem pontual, bem assertiva, né, e a partir daí, assim, o Brasil inteiro começou a seguir o Ariel, e hoje ele faz parte, assim, de seminários, de exposições, a vida do garoto mudou, e o conhecimento que ele tem de livros, a paixão, é uma coisa contagiante. Então, eu recomendo vocês conhecerem a página dele no Instagram, o Ariel, que vale a pena. Então, continuando, gente, a fase escolar, ela vem com a importância da leitura, né, no ensino. A leitura nesta fase, ela tem muita importância, porque vai fazer parte de todo o processo de alfabetização do aluno até os outros anos. Então, o momento certo que a leitura precisa ser ensinada é no ensino fundamental, porque neste período o aluno já sabe escrever mais e nem sempre vai saber compreender o que está escrevendo. No ensino fundamental, o professor precisa utilizar uma proposta que tem o objetivo de diminuir a codificação com o intuito de desmembrá-la e assegurar uma leitura que o aluno possa entender o que está lendo. Então, para a gente ter leitores, é possível, né, é conveniente que toda a classe docente se vincule, independente da matéria que venha ensinar, porque a leitura ela pode ser ensinada através de todas as disciplinas. É necessário que os professores façam interferências na hora de ensinar, e aí se consegue avaliar se o aluno está aprendendo ou apenas decodificando o que está estudando. Então, uma boa situação de aprendizagem é aquela em que o educador propõe atividades desafiadoras, possíveis, ao mesmo tempo difíceis e possíveis. Então, formar leitores críticos que saibam agir sempre utilizando a ética e a moral, que possam crescer com o conhecimento adquirido, com uma visão de mundo onde tudo pode ser modificado, isso depende do ponto de vista que se vê. A proposta espera que, ao percorrer o caminho acadêmico dos alunos, dos educandos, eles possam engrandecer seu conhecimento intelectual e social e, dessa forma, cooperar para uma sociedade mais justa. Olha quanta coisa importante a leitura traz para o mundo, né? E nos primeiros anos da escola, a gente aprovisiona o aluno, né, através de uma base segura de informações que facilita o aprendizado no proceder dos anos. Esse primeiro contato com a leitura abre caminhos para que o professor possa avaliar as ações e reações que o aluno irá sentir ao refletir sobre o que está lendo. A leitura é o alicerce da alfabetização e o suporte para a escrita.
A instituição que trabalha com a proposta pedagógica, tendo como obrigação a aplicação de atividade para desenvolver a leitura com a mesma necessidade que a escrita, consegue criar um grupo de leitores competentes, de alunos que terão um caminho brilhante à frente, porque a leitura ela dá propriedade ao aluno para empreender o seu futuro e investir no seu crescimento. O exercício da leitura educa o aluno para analisar e investigar as suas escolhas. Eu tenho um exemplo deste ano em que trabalhamos um projeto de leitura em que os alunos levavam para casa para ler com seus familiares os livros da proposta e, consequentemente, fazer atividades sobre aquele tema lido em sala, né, e depois trabalhado em família. E esse projeto, ele foi, assim, uma divisória, né, um marco, né, um marco porque foi um estreitamento de laços entre a escola e a família. A gente via o prazer dos alunos, né, ao interagir com a família, com aquilo que estava sendo dito e trabalhado em sala de aula, e a conclusão, né, do projeto, a finalização do projeto, né, através de uma exposição, de uma feira de trabalhos, foi muito positiva. A gente via assim, o engajamento, né, dos alunos para que essa feira acontecesse, para que essa exposição acontecesse, e de forma bem divertida, lúdica, com elementos como fotografia, produções de textos, pinturas, desenhos, coisas que foram coisas simples, mas que foram bem significativas para as turmas. Então, é um relato meu que eu deixo aqui, tá? Tão importante para essa fase escolar, em que a leitura extrapola o simples ato de ler e escrever. Continuando a sequência da ideia, né, da escrita e leitura, o gosto pela leitura é algo que precisa ser descoberto, precisa ser despertado, né? Nós já falamos, educadores talentosos e apaixonados por leitura, familiares, né, que influenciam essas escolhas, e a descoberta de uma escolarização adequada da literatura, uma literatura fecunda, estimulante, aquela leitura que subverte, como nós já falamos, né, que desafia, que não pode ser domesticada, propostas diferentes em interação com outras modalidades de leitura, reviver o afeto das lembranças das primeiras leituras, reconciliar o jovem com a leitura, né? O jovem e a leitura, eles devem fazer as pazes, né? Como a gente dizia. Não ver o livro como um inimigo, mas sim como um aliado. E o professor ou mediador, né, entusiasmado, confiante, provocador, incentivador, vai proporcionar esse gosto pela leitura. E, como foi dito, criar o gosto primeiro para que se torne um hábito. E a leitura, ela tem que fazer lembrar, pensar, sacudir, dar esperanças e saborear a felicidade de ser um leitor, né? É muito gostoso a gente encontrar pessoas que gostam, que partilham leitura, grupos de leitura,
independente da escola, do lugar, né? Isso, embora, como a pesquisa diz, embora o Brasil esteja com dados inferiores ao desejado, os índices de leitura aumentaram, né? O gosto, a busca pela leitura aumentou no Brasil. Então, já é um passo grande, já é um passo significativo, né, para o nosso país, para a nossa realidade. E para estimular esse gosto pela leitura, a gente deve dar o exemplo, né, como a família, é um grande exemplo, né, do meio que a criança vem, que os pais dispõem para incentivar os filhos, né, para se tiver o hábito de ler, é uma atividade que, por certo, vai desenvolver o gosto pela leitura. Outro exemplo de estimular o gosto é incluir os livros nas rotinas diárias. Então, ler uma história antes de ir para a cama, ler para os filhos, mostrar, né, incentivar a criança, o aluno, o jovem a frequentar uma biblioteca. E uma outra dica é escolher livros adaptados a cada faixa etária, porque os primeiros livros são imagens, a história é narrada, né, por meio de ilustrações, ou a criança imagina e inventa novas histórias. À medida que essa criança vai crescendo, ela começa a apreciar outro tipo de leitura. Por isso a importância de adaptar a leitura à faixa etária. Então, ela se interessa, por exemplo, por contos de fada, fábulas, pequenas histórias. E à medida que a criança cresce, que o jovem, né, já jovem, que a criança se torna jovem, ela passa a escolher seus próprios livros, as leituras de que mais gosta, o incentivo de amigos, visitas a bibliotecas e a leitura partilhada, seja com amigos, seja em redes sociais. Isso demonstra, né, uma trajetória do gosto pela leitura. Outra dica para incentivar o gosto é demonstrar ao aluno, ao jovem, a importância de saber ler, né? Porque é conhecer novos mundos, compreender outros pontos de vista, imaginar, aprender sobre si, sobre os outros. E a leitura é fundamental para interpretar o mundo que a gente rodeia. O livro dá asas à imaginação. Então, frequentar espaços culturais, o teatro, a arte, a dança, a música, as crianças, jovens, eles imitam os pais, né? As crianças imitam os pais, fazem teatrinhos, brincam com fantoches. Os jovens já preferem um estilo mais contemporâneo, né? De se apresentar, de se expressar, né? De se expressar através de diversos gêneros textuais, musicais, poéticos, e tão recheados nesse Brasil, né? Tão presentes nesse Brasil, né? Então, é despertar esses talentos mesmo. Como eu disse, apreciar diversos tipos de arte, museus, exposições, concertos, música, significado de música, participar de jogos literários, né? Rimas, conhecer a literatura do Brasil, a literatura de cordel, por exemplo, né? Tão rica, né? E outras culturas brasileiras relacionadas à literatura, né? O Brasil tão rico, e a gente tem que mostrar essa riqueza do Brasil e até de outros países para as crianças, para os jovens, né? Para que com isso eles dimensionam a arte que é a literatura, né? A arte e a capacidade da gente se sociabilizar de modo natural.
Bom, mais uma vez a afetividade, né, que eu falei pouco desta vez, mas a afetividade sempre acompanhando aí o hábito da leitura. O que lemos de mais belo deve-se quase sempre a uma pessoa querida que nos dá uma sugestão de leitura, um livro de presente ou faz um comentário interessante sobre algo que leu. Quantas vezes, né, somos influenciados por alguém querido, algum afeto que nos conta, né, um trecho do livro, que dá uma dica, até que nos presenteia, né, com alguma obra, e, e isso fica, né, na lembrança, e traz uma satisfação muito grande, né, para que a gente sustente esse afeto, né, e alimente esse afeto. Então, quanta coisa a leitura proporciona. Isso que eu li, né, foi do Daniel Pennac, autor daquele livro que eu citei anteriormente. E o Mário Quintana nos traz uma outra reflexão neste pensamento. Livro bom, bom mesmo, é aquele que às vezes interrompemos a leitura para seguir. Até onde? Uma entrelinha. Leitura interrompida? Não. Esta é a verdadeira leitura continuada. Então, quando eu li isso, eu me enxerguei, me identifiquei, porque quantas vezes eu leio, eu paro, eu pulo página, eu volto, às vezes eu leio até uma parte e, e me surpreendi, porque eu me cobrava muito por leituras que eu me sentia na obrigação de ler do começo ao fim, sendo que eu não estava sentindo prazer naquilo. Então, eu acho que o que o Mário Quintana quis dizer aí foi que, às vezes, ler um trecho de um livro, né, interromper uma leitura por fatores diversos, né, principalmente pelo fator de não estar ali se identificando ou gostando, é um direito, né, extrapola aquela condição de que tem que ler o livro do começo ao fim, né? Tem pessoas que lê a capa, o prefácio até o final, e tem outras pessoas que leem de forma diferente, né? E aí que está o interessante, né? Então, para você que é leitor, você entendeu muito bem o que o Mário Quintana quis demonstrar aí sobre a verdadeira leitura continuada, tá? Talvez eu não tenha entendido como você aí do outro lado, mas, é, mas eu creio que estamos no mesmo caminho, já que estamos aqui juntos, né? Falando sobre a importância da leitura e da escrita, especialmente da leitura. Então, tem vários jeitos de ler, né? Ler, reler, ler em voz alta, terminar um livro, ler em qualquer lugar, ler uma frase aqui, outra ali, mas recomendo-se ler em lugares confortáveis, né, com uma boa iluminação, como a gente faz para estudar. Porém, há pessoas que leem em qualquer lugar, no metrô, no ônibus, no carro, na rua, aí vai do conforto e da experiência de cada um. Ler e pensar, ler e tirar os olhos da página, ler e viajar, ler e juntar histórias como um romance é assim. Transporta o leitor para os sons, sabores, cheiros e reflexões da leitura literária. Então, completando esse pensamento, parece que ler é participar da história. Não tem livro que a gente lê e a gente pensa, imagina que está naquele ambiente,
naquele personagem, né? Se identifica. Realmente não tem como descrever, né? O prazer que uma boa leitura nos proporciona. E boas dicas, né? Para a gente manter essa prática. Buscar livros que a gente goste, né? Que a gente se interesse, né? Começar praticando com livros que trazem gosto, prazer, sejam interessantes para nós, para cada um, né? Quem tem dificuldade com a leitura e não costuma ler, como acontece com qualquer outra atividade, pode separar um momento do dia para ler, nem que seja 15 minutos no começo. Vai criando o hábito, né? E assim vai tomando gosto, vai aperfeiçoando e cada vez mais vai sentindo falta, né, daquele momento da leitura. Então, não preocupar também com velocidade, né? Porque a leitura é uma coisa dinâmica. Então, a gente precisa dominar os estilos de leitura. Então, tem livro que é mais demorado, as palavras são mais elaboradas, outros a gente lê num instante, né? Isso acontece com todo leitor, né? Nossa, terminei um livro em 2 dias, 3 dias, comprei um livro que eu não consegui largar. Outros relatam que demoraram meses para ler um livro apenas, pessoas que leem 2 livros ao mesmo tempo. Então, tem vários tipos de ler e vários tipos de leitores, e isso é muito bom. Escolher um local bom, um horário legal, né? Um local apropriado, um bom horário, um local apropriado, desculpa, e manter o foco. Prestar atenção ao vocabulário, né? Porque alguns tipos de leitura exigem um conhecimento de um vocabulário específico. E assim, para melhorar a prática, a gente vai garantir, né, o desempenho e ajuda nesta, peraí, me perdi, mas já retomei. Uma ajuda nesta formação, né? Nesta formação de leitor e nesta continuação de sermos leitores. E para finalizar a reflexão, né, deste terceiro vídeo, livros vão além da simples recreação, pois desenvolvem e enriquecem a linguagem oral. Despertam o leitor para o prazer de ler e ouvir histórias, desenvolvem a imaginação e a fantasia, auxiliam a socialização e muitos outros benefícios. Então, para finalizar esse terceiro e último vídeo do estágio do ensino fundamental, eu quero ressaltar que uma coisa deve ficar bem clara, que a leitura ela não tem que ser uma competição. A leitura ela tem que ser uma ação que traga prazer à pessoa, ao indivíduo que lê. Porque se a gente preocupar que seu amigo leu mais livro que eu no decorrer do ano, é uma capacidade de cada um, é uma capacidade que é adquirida com a prática, né? Assim como ocorre com outras atividades. Então, a gente pode e deve evitar cobrar qualquer tipo de resultado em relação às nossas leituras, como a quantidade de obras lidas, os gêneros, a presença de escritores conceituados pela crítica, né? Vamos procurar ler no nosso ritmo, cada um no seu ritmo, dando prioridade àquilo que esteja de acordo com as nossas preferências. Então, eu deixo aí esse estudo como parte integrante do meu estágio de ensino fundamental. É um assunto já bastante debatido por educadores, por autores, né, de vários segmentos. Não é um assunto novo,
É um assunto repetitivo, tá? Mas é algo que merece atenção e reflexão de nossa parte. Que possamos ler, que possamos compartilhar, que possamos desenvolver este talento, aperfeiçoar este dom e sempre estar conectados com uma boa leitura, com bons livros e boas dicas e sugestões. Muito obrigada por ter acompanhado este estudo, este estágio híbrido, esse estágio em forma na modalidade de extensão. E eu peço para você lembrar de postar o seu comentário sobre este estudo e curtir este vídeo, né, para que o estágio seja validado, este estudo seja levado em conta, né, pela universidade, levado em consideração, para que a gente continue os nossos projetos e objetivos acadêmicos. Até uma próxima e agradeço a presença de vocês. Muito obrigada.